Viva, muito boa tarde. O debate da semana está de volta, pelo menos até a 26 de setembro, por causa do próximo sufrágio, quando estamos precisamente neste 12 de setembro, a um mês das autárquicas. Temos como convidados os senadores, com Ricardo Vieira em festa, já que completa hoje 66 voltas ao sol. Parabéns, Ricardo. Parabéns, Muito obrigado, muito essa. obrigado, muito obrigado. Mas também com Miguel de Sousa e com António Trindade. A semana foi fértil em argoladas, lapsos, teimosias e hambúrgueres. O que pergunto é que Mas frase, o melhor que houve. frase ou facto querem destacar? Começo pelo aniversariante. Ora, muito bem, eu acho que esta semana não posso deixar de referir as questões relacionadas com o elevador da Glória. Hum. Não foi um facto regional, é um facto nacional, triste, trágico, não é? Que internacionalizou-se. Eh, e eu gostava aqui de realçar, não propriamente uma frase, mas um certo comportamento que eu acho curioso na política nacional, que é eh, uma procura constante, mais do que a técnica e mais do que aqueles que são os peritos adequados para isso, os jornalistas e os políticos, numa procura constante de encontrar uma alma, uma cara que seja responsável. Eu acho que isso revela duas coisas. Primeiro, as fragilidades do mundo nem todas têm cara. Não é? Há fragilidades, há ocorrências que acontecem por desgaste, por natural da evolução das coisas, pela própria natureza da vida, que ela é frágil, não é? E o que nós muitas vezes temos a sensação é de que há pessoas que não aceitam essa fragilidade. Há pessoas que não aceitam o acidente, há pessoas que não aceitam a interrupção da vida natural, não é? Eu acho que isso é, talvez, se calhar, um dos problemas que a política hoje tem, é que há fragilidades que são inultrapassáveis. Há coisas que vão acontecer sempre e nós temos que estar preparados para elas. Fica este olhar mais nacional para uma tragédia que gerou várias tragédias, É comungo verdade. da sua visão. Nomeadamente algumas no domínio da comunicação social que me deixaram arrepiado, nomeadamente uma que foi ouvir em looping o choro daquele momento, É. que acho que é algo abominável, de exploração da dor. António, o que é que destaca? Bem, e- julgo que nós não tínhamos combinado e por isso o elevador da Glória efetivamente é um tema suficientemente importante, não só em termos nacionais, mas também em termos de qualquer cidadão português sentiu muito isto. E aqui gostaria de só de transmitir, e sem querer fulanizar este processo, algo que eu não achei, que acho que é menos nobre no fundo, e a posição do Presidente da Câmara de Lisboa. O conceito da vitimização e depois o não assumir efetivamente a posição de líder, que era particularmente importante para esta fase, determinou necessariamente um tentar desviar dos temas que muita comunicação social aproveita desde logo, porque é o facto quente que está em discussão, mas revela sobretudo, uma necessidade de termos bem, refletir muito bem sobre as lideranças que temos. Infelizmente, Carlos Moedas, que é um bom analista, que é alguém inteligente, que é alguém que faz boa análise, quando chega a determinados momentos, e Lisboa e nós, cidadãos, pedíamos que efetivamente houvesse uma posição aqui de liderança muito mais forte e um domínio sobre o próprio acontecimento que depois serviu para, digamos, criar, digamos, uma dimensão muito maior, até por parte da própria comunicação social, porque houve um presidente, houve um líder que evidentemente deu esse flanco. O António tem dois hotéis em Lisboa. Houve algum reflexo imediato, se bem que as operações são feitas à la longue, mas houve algum reflexo imediato desta tragédia? Deixe-me dizer que não propriamente
o que efetivamente sinto há alguns reflexos negativos, mas é já de Lisboa em si, e mais de política autárquica de Lisboa do que propriamente deste evento. E eu tive a oportunidade, eu estou a chegar ontem da Inglaterra, onde tive a visita de trabalho, e um dos temas que foi efetivamente discutido com um grande operador turístico é, evidentemente, alguns reflexos negativos que Lisboa está a passar, referindo, nomeadamente, não é o caso do elevador da Glória, isso pode-se repercutir, ou pode acontecer, infelizmente, em qualquer momento, mas Lisboa atravessa um momento menos nobre do que era habitual. Miguel de Sousa, o que é que registra destes dias depois do interregno estival? Obviamente que este tema do elétrico, ou do teleférico, ou como é que se chama, mas isso foi em Lisboa, portanto, para mim não vai ter grande preocupação. Ou também nos acontece bastantes azares e eles chateiam-se pouco com isso. A mim, o tema que eu tenho pensado falar, só vai ser interrompido antes por aquilo que aconteceu ao André Ventura, que foi a coisa mais bem apanhada que eu conheço. Aquilo não vem mesmo a calhar, dá um jeitão para tratar com o senhor e ele aprender que é um trapelho igual aos outros todos e que, portanto, não tem lições para dar a ninguém, não tem lições para dar a ninguém, pelo contrário tem para aprender. Mas o meu tema aqui é que eu não sei se já repararam, mas a França está falida. E a França é das maiores potências europeias, não é, da União Europeia, é a segunda maior economia. E parece que vai passar um grande sufoco. Quando é a Alemanha que vai passar uma grande crise, a gente diz, vem aí o diabo, porque isso calha a todos, vai em cima de todos. Mas eu acho que a França também vai cair um bocado em cima de todos. E penso que é o fim do Macron, aquilo não vai ter solução tão rápido e vai ser também um bocadinho mau para nós, que acabamos por ter a fragilidade de depender muito das economias desses países. Já que o Miguel tocou aqui no lapso, na argolada do André Ventura, Ricardo, algum comentário àquela desfaçatez corrigida com outra pior, tem a ver com o número de viagens feito por Marcelo Rebelo de Sousa. Não foram 1550, mas 150. São só 10 vezes mais. Um bocadinho diferente. Hum. Eu julgo que o André Ventura quis criar um campo para poder anunciar a sua candidatura presidencial, que hoje já vem referenciada em alguns aparatos. Foi intencional. Eu acho que aquilo era intencional para isso, para criar essa desculpa, essa para, inteligência. para criar isso. Se aquilo tivesse pronto a ponto se pega. Não tem, é uma tristeza completa. Agora aproveita Ricardo, por ele uma é teu certa... colega Sim, advogado, não é? E estudaram alemão. Hoje penso que sim. Porque, não, porque no teu tempo havia uma Sim, cadeira sim, de sim. alemão, portanto, Sim, no eu curso, ele estudei deve alemão ter também. tido a mesma cadeira. Sim. Portanto, Alegadamente faltava um trema no papel. alegadamente ele Uma- devia de perceber o que é que estava é, a falar. é um lapso gravíssimo. Prontos, mas penso que ele quis criar essa coisa. Sendo certo que nós que comentamos temos um especial cuidado em analisar essas coisas. Talvez o comum dos mortais, não sei se a questão Aliás, passou para o comum dos mortais. curiosamente, os Curiosamente, comentadores. há hoje uma sondagem, já foi Exatamente. tornada pública também, em que põe o Mas Chega à foi frente. a hora. Sim, mas Mas, isto mas para dizer, isto é só para dizer que aquele tipo de tiradas entra pelo eleitorado de uma forma impressionante. E curiosamente, os comentadores que abordaram, nomeadamente ontem, o tema, eram quase unânimes nessa leitura. Isto pouco efeito tem no eleitor. Ah, Isso é o que eles querem. mas vi gente da esquerda à direita. E quando eles querem, repetem bastantes vezes. Mas é essa provocação que o André Ventura quer. E é provocar na comunicação social todo este tipo de ambientes. Porque depois gera
no eleitor uma reação completamente diferente. Tentar, portanto, veicular a partir da comunicação social determinado sentido, digamos, de declarações é manifestamente perigoso. E isso sente-se não em termos nacionais, você assiste, e o caso francês, se formos ver, nomeadamente, o que é que fez derrubar já dois governos franceses, são evidentemente muito acompanhados por pressão, num determinado sentido da própria comunicação social, que gera depois o efeito reativo exatamente contrário. Não se sabe, na realidade, que o próprio André Ventura, se não fez isto, se este lapso não foi efetivamente provocado. Porque o populismo, digamos, desta massa é efetivamente. Ele diz no vídeo que foi tornado público, andou aí gerar, e ele dá a entender que não tem bem a certeza daquilo, não é? Ele Não, vai não, ver o que é não, que se passa e tal. deixa-me ler. Deixa-me ler. Deixa-me ler que nestas coisas não se pode enganar. É assim que ele diz. Sim, Deixa-me mas ler deixa um que bocadinho a nestas dúvida. coisas não se pode enganar. É Não, verdade, é uma coisa assim meia. Miguel, mas há aqui um dado, o Ricardo já falou ligeiramente desse aspecto, é que ele continua de facto a ter grande exposição mediática, a usá-la como bem sabe, e com esta jogada a ser, no fundo, legitimada pelo Conselho Nacional, julgo que hoje ou amanhã, que é a de ir a votos nas presidenciais com uma grande hipótese de ir à segunda volta. não percebem ou não querem ver. O André Ventura vai ser primeiro-ministro ou com o PSD ou sem o PSD. É uma questão de tempo. Portanto, ou primeiro-ministro com o PSD, não. Portanto, ou vai para o governo com o PSD ou vai para o governo como primeiro-ministro sozinho. Sozinho. É deixar ver o que é que a outra malta quer, porque ele cá, naturalmente, quer a segunda. Só que se calhar aceitava a primeira hipótese de ir a monte do PSD. Isso parece-me um dado que não se Incontornável. altera, incontornável. Isto é uma questão de tempo, é uma questão de esperar para ver depois disso. É que se vai ver se corre bem, se corre mal, como é que é. Portanto, tanto pode correr bem As eleições e presidenciais podem ser como alterar. a Itália, tanto pode correr bem ser como a Itália e ele se moderar um pouco e entrar tanto no jogo político que todos fazem parte, ou então não, então continua numa de à ângara ou qualquer coisa assim e depois logo se vê Por isso é o que é que, que acontece. por isso é que se pergunta qual é a necessidade de ir a votos nas presidenciais. Eu acho que isso baralha um bocadinho esta Mas estratégia que estavam aqui. ele já disse que não tem lógica nenhuma ir às presidenciais porque Mas ele vai, quer é ser primeiro-ministro. Mas vai? mas agora vai. Ele já disse que ia. Sim, 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 sim. Por causa dos Vai. hambúrgueres. Agora não sei. Ele vai às presidenciais e baralha isto tudo, na minha opinião, porque o que a gente está a assistir é uma dispersão enorme pela direita, já são cinco ou seis candidatos pela direita, e pela esquerda, que sabe há Ao um seguro, seguro, e agora a Catarina, Catarina, Não há que não suficiente é. força por parte da esquerda. E a Eu julgo Catarina? Mas, que era mas, um mas momento. numa segunda volta entre Seguro e Chega e Ventura, Bem, o cenário aí muda um bocado. eu mas julgo. se for Gouveia e Mel, Também a coisa pode ser. Pá, isto vai, penso que vai ser as segundas eleições presidenciais onde vai haver segunda volta, isso parece-me evidente. E não, E vai ser muito curioso, porque julgo que vai ser difícil não Olha, que ter não o me ponham candidato. numa segunda volta, é ter que escolher entre o André Ventura o E o Marcos e Seguro? Mendes. o Almirante. E o Ah, o Almirante. Gouveia Mel. Com o Marcos Mendes ainda tenho dúvidas. Agora, com o Gouveia Mel e o André Ventura, é que ainda vou o dar uma Miguel dúvida. tem pensado em tirar umas férias extras, por isso estava a ver. Mas, Eh, mas o Miguel referia aqui algo que é importante. Quando referes à situação de França, eu julgo que a situação, mais que nunca, vai ter uma influência muito grande na evolução do espectro político partidário nacional. A posição do Chega, a posição do André Ventura Mas tem podem outra ter leitura também muito. péssima, quer dizer, se a extrema-direita, o PAN e o grupo da Frente Nacional assume o poder em França, as relações da Europa com o Putin mudam.
E a questão vai ser outra vez muito complicada. Não tínhamos dúvidas sobre isso. Pois como assim, eu julgo que antes desse momento da vitória, já são efetivamente resultados anteriores que possam eventualmente determinar, ter um impacto nacional, um impacto em Portugal, efetivamente muito grande. Já que estamos nesta onda nacional e internacional, vamos começar pelo fim, porque eu acho que, tal como muita gente neste mundo, os senadores também devem estar manifestamente inquietados com os sinais de um planeta conturbadíssimo, em que parece que não há nada seguro ou eh, passível de ser dado como adquirido, porque os drones russos entram na Polónia e parece não acontecer nada, ou as reações foram inicialmente muito tímidas, porque até se contabilizou quantos drones foram. 19. Se Tá, fossem são mais de 400 100, e tal. sim, já era diferente. Quer dizer, não, há gente que não percebe isto. Depois há o ataque israelita no Catar, há o assassinato de um ativista nos Estados Unidos. Enfim, há aqui um mundo em polvorosa, Miguel. Sim, ó, estava extraordinariamente perigoso. Não só perigoso e conturbado politicamente, mas também fisicamente perigoso de andar em sítios onde pode acontecer qualquer coisa, só basta estar no dia do azar. Portanto, não é preciso muita coisa. Mas não há políticos para tomarem conta destas pontas, porque cada uma dessas realidades que tu referiste não tem uma situação política estável em que alguém domine, que seja claramente resolvida, não está tudo em situações de fragilidade, de instabilidade e qualquer coisa pode acontecer e portanto é natural que os agentes políticos não estão parados. Cada um, portanto, vai se mexendo no sentido de encontrar fissuras onde possam fazer estragos e ainda dificultar mais a situação existente. O mundo está perigoso, Ricardo Vieira. Eu lembro-me de Colino, não é? Aqui com o que originou o começo das guerras mundiais, não é? O assassinato de Francisco José na Áustria e a invasão pela Alemanha da Polónia são dois factos que foram determinantes, quer numa, quer noutra guerra mundial, que na prática nós estamos muito próximos disso, não é? Os tempos são É diferentes. evidente, Porventura precisa de mais qualquer coisa. é evidente que os tempos são diferentes, mas há aqui sinais de facto preocupantes. Uma certa radicalidade no discurso, uma certa conflitualidade consentida, aliás, muito consentida, Em alguns casos a até. inoperacionalidade da ONU, Exato. aliás, como aconteceu na Sociedade das Nações, pronto. Tudo isto são sinais que me fazem. Há uma repetição. Há uma certa repetição cíclica das coisas que é preocupante, que é muito preocupante. Mas ninguém quer ir para a Ainda guerra. hoje, ainda hoje, ninguém é aqui para a guerra, mas repare, ainda hoje a ONU faz publicar umas estatísticas que diz que nunca se investiu tanto eh, Em defesa. em defesa. E que a este nível nós vamos atingir níveis perfeitamente inacreditáveis de despesa com a defesa. O que é compreensível face ao mundo, mas é preocupante face às necessidades do mundo, que não são só de defesa, não é? Bom, Aliás, o Trump ontem falava de que no tempo da guerra os ministérios eram da guerra. E quando acabou a guerra, os ministérios passaram a ser da defesa. É, Por isso hoje não há ministérios da guerra. Hoje há ministérios da defesa, mas parece que se vai para a guerra. é E, isso. portanto, se calhar os ministérios da defesa não são da defesa, porque vamos precisar de atacar. Ele fez ali um labirinto à maneira dele sobre isto, mas pronto. com algumas disparidades, ainda por estes dias ouvia, que é a desigualdade em termos bélicos. Enquanto a Rússia investe alguns milhares de euros em drones, que são manifestamente Milhões. mais baratos, Milhões. sim, mas por unidade. Uh,
há países que para se defender têm que investir muito mais com mísseis que custam se calhar 100 vezes mais do que um drone. Mas, Há uma desigualdade ou não, António? mas antes da É mais desigualdade, barato atacar, para, é isso. para mim, o que está a assistir e Os estes outros ambientes que eu digo. de pré-segunda guerra foram bem, esses exemplos foram bem reveladores. O que você assiste atualmente é bom. Aquilo que nos unia em ambiente de NATO, no fundo, em termos de Ocidente, a ligação da Europa aos Estados Unidos, é qualquer coisa agora que é posta eventualmente em causa. Porque no momento presente você tem os Estados Unidos a perder o protagonismo e possivelmente a liderança num domínio mundial, e por outro lado tem falta de lideranças europeias. Yeah. No momento presente você tem 27 países, não tem os grandes lobbies europeus a dominarem este posicionamento e você sente uma Europa relativamente dividida, uma Europa a se vitimizar ou a se vitimizarem mutuamente entre Estados Unidos e Europa e a procurarem inclusivamente algumas parcerias que estão por seu lado já ligadas a outras frentes e a outros ambientes. É esta indefinição, e você sentiu o que for estas últimas reuniões dos BRICS, qual é o posicionamento da Índia, que até há muito pouco, ainda há pouco tempo, estava muito dependente dos Estados Unidos, muito dependente da própria Europa, a criar agora novas ligações e novas empatias, este fruto, falta de liderança europeia, e sente-se evidentemente os efeitos internos, a possibilidade do Macron querer assumir uma liderança europeia é totalmente desfeita pelos ambientes internos. E esta incapacidade de gerar grandes maiorias, ou por uma grande liderança europeia, porque não se encontra efetivamente líderes, esse é que é problemático. Você assistia a este ambiente. A senhora van der Leyen pronto, é uma senhora com muito boas vontades, pensa muito bem, mas não tem peso. Não tem peso em termos de dinâmica. E isto, quando se vê. Não tem peso nem tem cautela, porque o avião em que ela seguia Falta-lhe a chefe dela. também já foi hackeado. Não é? Falta a liderança. Falta, evidentemente. Era alemã. Foi. E esse problema, quando você tem uma liderança dos Estados Unidos que é errática, que é uma liderança errática, que é aproveitada naturalmente pelas forças não ocidentais em relação ao domínio desta situação. E isto é que é manifestamente perigoso. Falamos dos perigos mundiais, vamos aterrar na Madeira, até porque não há vento. Um dia raro. Hum? Um dia raro. Um dia raro. Madeira que tem aqui uma mudança no Executivo prevista para a próxima segunda-feira, com a tomada de posse da nova Secretária da Educação. Sai Jorge Carvalho, se calhar tardiamente, para entrar Elsa Fernandes. Miguel, que esperar desta nova secretária que politicamente não tem grande histórico? Não conheço o suficiente para poder fazer um juízo de valor do que vem aí, mas parece-me que é uma pessoa tranquila, moderada, conhecedora do ambiente da educação, da própria Secretaria da Educação, e parece-me que terá tudo para fazer uma continuidade daquilo que vinha acontecendo. Penso que se calhar o mais complicado que vai ter é o desporto, principalmente ao nível do futebol, que é sempre mais. Isto é uma meia brincadeira, mas também nem essa. Nem A menos que perca esse dossiê. Não, sim, não sei. Agora, parece-me que em termos de educação vai ser tudo tranquilo, tudo continuará como está previsto. Não, até porque talvez esta substituição e a saída do Dr. Jorge Carvalho partir de um pressuposto que não haveria problema na vaga que se criava, porque se fosse para abrir um problema, eu penso que ele não sairia do governo. Ah, Ricardo, estava aqui a falar, não de cor, porque o próprio Presidente do Governo já admitiu que quem tutela a educação possa
não ter todas as competências que tinha Jorge Carvalho, nomeadamente em algumas áreas, como a comunicação social e a justiça. O Miguel introduzia aqui o desporto, que pode ser outra área, eventualmente a mudar de mãos, não sei, estamos a especular. Ele já sabe mais. Não, Não, eu devo dizer que isto é uma ideia que eu tenho sempre, mas não é do desporto. O desporto pode perfeitamente ficar na Secretaria da Educação, não tenho rigorosamente nada contra isso. A mim o que me parece é que a questão do nacional e do marítimo não são desporto. Não tem nada a ver com o desporto, nem com a prática desportiva, nem com a Direção Regional de Desporto. Não tem nada a ver com isso. É mais promoção. É uma realidade completamente distinta e que, por isso mesmo, devia estar fora. Uhum. Ricardo, Eu que eu conheço da professora Elsa, não é muito, mas é alguma coisa. Sei que ela teve um papel determinante na Universidade da Madeira, particularmente na internacionalização da Universidade da Madeira, que foi uma estratégia adotada por os anteriores reitores e confirmada até por este, que, na minha opinião, garantia alguma sustentabilidade académica e financeira da própria universidade. Eu sei que ela teve um papel determinante nisso e foi muito ativa nessa matéria. Não sei se ela conhece bem o que é a administração da educação por dentro. É uma administração enorme. Nós temos uma administração educativa bastante grande. até porque há uma nuance. Há Sai centenas, também o diretor regional. sim, há centenas de professores que estão afetos à secretaria. Muitas vezes esquece desses pormenores. E a verdade é esta, é que a educação na Madeira, talvez durante muito tempo, fosse uma mera administração. Hoje já não é. Hoje já não é. Pelas evoluções demográficas, pelas evoluções tecnológicas, por aquilo que está a acontecer, que a meu ver bastante preocupante, que é o envelhecimento da classe docente. Hoje são poucos aqueles que querem ir para a docência. E ainda um outro aspecto que também não pode deixar de ser referido, que é hoje a internacionalização dos próprios miúdos. Hoje há miúdos que vêm da Venezuela, outros que vêm do Nepal, outros que vêm daqui e dali. Julgo que há 30 ou 40 nacionalidades hoje nas escolas secundárias, na região. Isto é tudo desafios novos que não são apenas desafios administrativos, não é propriamente uma Sim, área claramente pedagógicos. pedagógicos e até Cultural. políticos. É uma coisa, Cultural. desafios diferentes. Não me parece que a professora Elsa só por isso não seja uma pessoa preparada, pelo contrário, até acho que pode ter esses dados e tem, obviamente, o benefício da dúvida. Agora, não pensemos que vai ali para fazer uma direção regional quase secretaria. Não, ela vai ser desafiada para ser mesmo secretária. Isso não tenho dúvidas. António, que dizer desta mudança, que para já é só visível na educação, mas que terá efeitos colaterais, como se percebeu. Eu não tenho conhecimento suficiente do currículo da professora Elsa Fernandes. De qualquer forma, houve uma informação que foi passada mesmo nos meus tempos de Conselho Superior da Universidade, do trabalho que ela desenvolveu na Universidade, mas a mim vale sobretudo as declarações do Sindicato dos Professores. E o Sindicato dos Professores teve uma reação positiva em relação a esta entrada em funções da nova secretária. Evidente que há desafios à frente e este desafio que o Ricardo refere aqui, que é muito importante no conceito, na afirmação da internacionalização da Universidade da Madeira. Não nos podemos esquecer que há uma nova geração, as novas gerações, que não são necessariamente só de madeirenses, digamos, são de muitos jovens que ainda não ganharam uma aculturação em relação ao meio que se querem efetivamente estabelecer. E este ambiente, depois projetado não só no ensino secundário, mas muito no ensino superior, vai muito determinar o que é a aculturação desta amálgama, não só de nacionalidades, mas a amálgama cultural. E este é um grande desafio que se vai colocar à senhora. Evidentemente, também estou perfeitamente de acordo com o Miguel refere no que diz respeito ao desporto. Não há dúvida que a educação, o desporto, formação, tem de ser efetivamente separado do desporto Profissional. espetáculo. Uhum. E espetáculo, na realidade,
É disso que se trata, e é isto que não há dúvida nenhuma que estar na alçada de uma secretária da Educação, este ambiente de espetáculo, este ambiente de esporte de espetáculo, não faz o mesmo sentido. Vamos fazer a transição da educação. Por sinal, nesta semana demos conta que os municípios investem quase 8 milhões de euros Com em alguns, apoios. com alguns erros, não é É verdade? verdade, foram Alguns. corrigidos. Sim, sim. Também. Mas Desculpa, antes de entrar nos municípios, esta coisa da educação, deixa-me só acrescentar esta ideia, é de que eu, quando era presidente da JCD, eu era contra a Universidade da Madeira. E disse isso. Portanto, foi sempre porque eu acho que aquilo que a mim mais me valeu foi eu ter saído da Madeira e ter que estudar para fora. E isso foi aquilo que eu acho que me fez aquilo que eu sou. Eu não me estou a ver que se é ser a mesma pessoa se eu tinha estudado na Universidade da Madeira e tivesse ficado aqui em casa dos meus pais e com, portanto, os meus amigos de todos os dias. Eu acho que aquela recruta de saída da Madeira ajuda, cria outro ambiente, outra forma de estar, capacidade outra, de paz. é outro homem, é outra pessoa, é outro ser completamente mais bem formado, mais forte, mais sabedor, mais autónomo. Ora, o que eu hoje percebo é que, pronto, nós temos a nossa universidade e ainda bem, e muita gente a frequenta, e muita gente a segue, mas aqueles que querem ter a oportunidade de sair da Madeira e com isso valorizar de uma maneira diferente, estão impossibilitados quase de fazer por causa do preço do que é ir viver para Lisboa ou para o Porto e estar lá na universidade. Isto é quase impossível. Eu percebo que para quem tem dinheiro tudo é possível, não é um problema de agora, nem de sempre, é de sempre, mas para aqueles que não têm esse desafogo e essa autonomia financeira, fica impossível ir buscar formação exterior, pelo menos ao nível do curso. Depois, a seguir, é que são capazes Embora, de fazer isso. embora os tempos em que a gente entra na universidade são diferentes dos dois, muito diferentes. Nós somos muito mais isolados. Os exercícios de isolamento já não existem. Os miúdos não precisam de ir para o continente estudar para terem contacto com o mundo. Não é? Tem muito mais cedo, vão para lá e têm experiências diversíssimas. Em termos de trabalho, em termos de cursos de especialização, em termos de Erasmus. Sim, a Há miúdos Erasmus espalhados, há miúdos desde a espalhados pelo primária, mundo claro. inteiro. Portanto, Esse é o segundo fator aqui. Eu nunca ter visto E- um comboio, é uma coisa aterradora. Um gajo É. estudar para a universidade. E já foi andaste de comboio? Não sei o que é, nunca vi. Vi na televisão aqui há dias num filme de terror. Tá bem. Assim como tu tinhas dos jovens continentais, nunca tinham pensado em andar de avião. sim, Sim. Agora, o que é que a mobilidade alterou muito, profundamente? muito. E E hoje as nets também. isto Isto é incrível. amenizou tremendamente este efeito. Agora, não nos podemos esquecer que o número de estudantes que vão para a universidade é completamente diferente Muito do bem. que era há 20 anos ou 30 Oh, anos Muito atrás. bem. Oh, E por isso, esta necessidade, o efeito do investimento do ensino superior num determinado local, num determinado ambiente, tem sempre efeitos positivos. Evidentemente, o que há que pugnar agora é para que a qualidade do ensino universitário efetivamente não decresça e se possa manter. E eu julgo o grande desafio põe-se mais ao nível da qualidade do ensino da universidade do que mais pelo facto de haver ou não universidade. Que aquilo que se vamos referir, o que é que vai, a necessidade que nós temos que captar, sobretudo a segunda e a terceira gerações desta imigração que vai crescendo exponencialmente na Madeira, é particularmente importante que tu possas dar também este tempo adicional de ensino superior. Estava a falar nesta transição da educação para as autárquicas, dando essa nota de que há muito investimento dos municípios em vários quadrantes, nomeadamente principalmente em música. nos apoios escolares, e sim, muita música. Esse é um trabalho que Mas- também está na Forja, que Mas também, é medonho.
É medonho os Não sei valores. se é medonho. Acredito. Pois não, também. Ok. Não, Dos espetáculos, que os espetáculos possam custar dinheiro. Agora, isso traz também. tem retorno. Tem retorno para Claro. as economias locais. É uma questão não é suficiente, não é Claro, claro. suficiente. Mas Boa, Ricardo. A questão Em é termos, essa. em termos de Questão é São essa. Vicente, Não é. Santana, Mexico, o que é a semana gastronómica ou a semana do Mas não Colombo tem causa que a semana gastronómica. Pode ser feito O um que tem bocadinho mais causa. barato. Pode ser, O pode que ser. tem causa é Mas os não, 700 sincero, dinheiros de contratações de Certamente. cantores. 700. mas eu sinceramente, bom, Numa semana. não acho que isso seja Não, um, numa semana. não acho que isso seja a panaceia, digamos, o problema grave dos mais municípios. panaceia será Isso podia-se na desigualdade entre, por exemplo, uma comissão executiva dos 50 anos de autonomia que Não, mas isso podia-se tem 50 fazer. mil euros. Isso podia-se fazer numa Isso lógica é outra matéria. de- Isso é outra matéria. Mas é uma matéria também importante. Claro. É uma matéria importante. Há um desfazamento também a esse nível. Se Mas, calhar podíamos fazer com que os municípios participassem mais nisso. exatamente. Vamos então ao assunto do momento. Já cheira a eleições, falta um mês. Embora cheire pouco, muito pouco. estamos de acordo a esse nível. Sim, sim. Se não fosse a comunicação social, penso que isso estava despercebido. E temos que Só o meter. diário tem 2 páginas, que eu passo em cima, passo para a frente. E, É, já aqui vamos, porque a no tempo comunicação também. escrita e a Não comunicação me interessa televisiva. nada daquilo, não me interessa Pois. nada daquilo. Mas eu percebo que deve haver a quem interessa, a mim não. Isso é outra discussão. Vai haver aqui, se posso entrar no Pode. tema, eu acho que vai haver aqui dois ou Que há três. dois têm prioridade. Tem que fazer anos mais vezes. Há duas ou três. Já faz anos, faz três. aí. Também faço, e meses. Há 3 ou 4 conselhos curiosos. Curiosos. Vou destacar aqui Não alguns. sei eu como é esse. O primeiro será, de facto, a Ponta de Sol. Eu acho que vai ser talvez o conselho onde a disputa vai ser mais acesa. Sinto que do que me chega há um equilíbrio. Há um equilíbrio. Vamos ver como é que a questão se vai comportar daqui até às eleições. Vai ser interessante. Outro conselho. Ponta de Sol que teve esta semana um qui pro quo protocolar que foi mais do que isso. Sim, Houve ali azedume, claro. assim, que também não ficou bem. Bom, a segunda questão, o segundo conselho para mim é São Vicente. Se fosse o André Ventura, era ok. Se fosse, portanto, São Vicente também vai ser um conselho curioso, uma evolução interessante, aí por questões internas do PSD, mas não só. Mas Não aí, só. curiosamente, para o Chega, não é? Aí há um crescente Pô, por à Deus, volta já do tem um Chega. candidato a falar. Já. E, portanto, vai ser interessante ver o que é que vai ser a evolução de São Vicente. Outro conselho também curioso, quase equiparado, na minha opinião, à Ponta de Sol, vai ser Santa Cruz. Curiosamente, as pessoas acham que esta candidata da JPP é uma candidata forte, e é, mas o candidato da coligação do PSD com o CDS é também um candidato forte, bastante forte. É uma pessoa bem estimada no Conselho, tem uma boa implantação, portanto, há É ali, nacionalista. além disso, é nacionalista. Os bons. O quarto conselho, onde acho que pode haver algum interesse, não para saber quem vai ganhar, mas para saber se vai haver ou não maioria absoluta, é o Funchal. Eu julgo que o Dr. Jorge Carvalho ganhará as eleições, mas acho que não tenho a certeza se terá a maioria absoluta. E aí quero confessar-vos que estes últimos dias da doutora Cristina Pedra não foram os melhores. Meteu muita argolada, muita asneirada, perfeitamente desnecessária num fim de mandato, nem se percebe muito bem a necessidade deste protagonismo nos últimos dias. A suspensão do legislamento local é um desastre completo. Não é que não se cabe, mas agora suspende. E para quem? Quem é que vai resolver? E pronto, Ela ainda pode resolver. Pois, Pode aprovar um regulamento amanhã. tem que levar à Suspende 6 Assembleia meses, Municipal. acaba a suspensão e está o outro regulamento. Mas não disse nada. Suspendeu 6 meses. Mas E suspendeu 6 meses. suspendeu, E vai resolver ao 15º dia? É aos 6 meses? É como é para o outro E que depois, vai. Miguel, e Ninguém suspende. deixa para os outros o que não sabe fazer. Aquilo é a prova que não tem noção Aquilo é uma, do que é que aquilo é deve um- fazer. aquilo é uma decisão, a meu ver, até ilegal. Até ilegal. Porque a Câmara só tem poderes em matéria territorialmente definidos. Sim. O que ela definiu foi tipos de alojamentos locais. Os que são em habitação, Sim, em sim, prédios de habitação coletiva. coletiva. Que é uma asneira. Eu, por exemplo, pergunto a mim mesmo
Porque é que se impede que um proprietário de um apartamento num edifício de luxo possa ter alojamento local? Não vejo razão nenhuma para impedir. A Câmara tem algum interesse público que justifique isto? Se me disser, bem, mas isto, se forem locais onde há residentes com uma determinada idade, que tenham dificuldades, que não há transporte, garagens, etc., eu compreendo aí. Mas isso cá está. É o âmbito territorial que o define, não é o tipo de, Tipologia. de edifício. Mas É uma asneirada. o presidente da CIF ainda veio dizer uma pior, era que não havia razão nenhuma para nós termos receio de que entre residentes num prédio e alojamentos locais no mesmo prédio que houvesse qualquer conflito e que isso ajudaria a um relacionamento salutar para todos. Eu não Quem deixa as crianças num prédio em que tem que nem conhece lado nenhum? Mas o que a lei, Largam a neste criança aspecto, num corredor, sabendo que há gente em apartamentos que tu não fazes ideia o que é que são, nem de onde é que vêm, nem como é que. Oh, amor de Deus, isto é tudo um. mas é curioso que a alteração que se fez ao regime jurídico do alojamento local foi uma alteração inteligente, porque pôs a questão, primeiro, no condomínio. O condomínio é que tem que analisar a situação concreta nos prédios de habitação coletiva, se há ou não prejuízo para. E se houver, faz uma cartinha ao Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Câmara intervém como um árbitro. Ouve os tipos de alojamento local, ouve-os e decide. Esta decisão é uma decisão quase solomónica, mas é uma decisão sábia, porque via a localidade, baixa o concreto e analisa a situação caso a caso. O que se passa aqui na Madeira, por um lado, a gente sabe, a Câmara do Funchal não faz nenhuma vistoria para o alojamento local. É obrigatório por lei. Não faz nenhuma. Aquilo passa tudo. Há mais conselhos que não fazem. Mas há uns que fazem. Não, eu sei, o Santa Cruz faz. Santa Cruz faz, por exemplo. Faz. A Câmara de Lobos também tem feito. Agora há outros, Calheta acho que não faz também, e o Funchal não faz. Bom, eu acho que isto é uma coisa gravíssima, porque se está a consentir alojamento local, não vão descada. Uma coisa sem condições. Aqui dizem que tem que ter lá aquelas mantas para os incêndios, as questões dos extintores. Chamados serviços mínimos. Não, Mas- segurança. Mas não é só segurança. isso, é preciso Não é ver, problema. é preciso ver se há condições físicas do próprio prédio para aquilo, não é? E a Câmara do Funchal nada faz sobre isso. Mas vamos pegar neste assunto para perceber se, de facto, o final de mandato de Cristina Pedra, muito assente. Pelos vistos, as suspensões estão a pegar de moda na Bom, Madeira. agora também eu tive a dia, que é outra asneira. Parece que a Madeira está a suspender o que não consegue resolver. É mesmo? Ah, É mesmo? Não, ainda também não vai resolver, porque entretanto vai deixar para quem vier. Exatamente. E não se sabe quem é que vem. Mas este tipo de expedientes, que é um pouco à maneira de Pilatos, lavar as mãos e enquanto ela checa, há de haver eleições, Estou a ler os meus artigos. comprometem ou não o próximo sufrágio em Mas, termos de tendências? Já agora, a analisar esta situação do alojamento local. O que está, efetivamente, desde logo errado são as próprias bases. E isto é a incapacidade de, em termos regionais, se definir efetivamente plafons. Plafons definidos em termos regionais, negociados com cada município. O que está efetivamente errado, digamos, é deixar a este tipo de decisões que são tomadas por uma presidência em que eu julgo que muitos fatores pessoais e algum, desculpar-me a Cristina Pedra, mas algum ressabiamento no que diz respeito a este futuro, ao futuro autárquico dos próprios protagonistas que efetivamente estão agora na gestão da Câmara Municipal. Agora, quando se está a analisar esta discrepância entre a análise do alojamento local e a análise à própria hotelaria em si, isto então é quebrado aos céus. Quebrado aos céus, porque o tipo de exigência, o tipo de burocracia que é pedida para a hotelaria é depois totalmente abandonada. E até o tipo de escrutínio. Vamos lá ver. E isto prende-se com algo que para mim é particularmente importante e que é uma pena que não esteja efetivamente a ser discutido neste ambiente de campanha eleitoral. Eu, na segunda-feira passada, ia para o aeroporto
E do acesso, Santa Cruz Funchal, a filha começava no Porto Novo. Isto quer dizer que a mobilidade regional não foi estudada, não foram criadas as condições minimamente de fixações, de definições em termos municipais, e prende-se com outro fator. O falarmos de habitação e falarmos de mobilidade são dois temas que deviam ser aproveitados nesta campanha eleitoral para se tratar de uma base regional. O que você não assiste nenhuma vez qualquer município a assumir essa sua responsabilidade do que diz respeito à relação com os outros municípios. E eu começo a pegar Parece que temos Macanheta, 11 ilhas. Ponta de Sol, Câmara de Lobos, Funchal, Santa Cruz e Machico, e não há uma convergência que seja em termos que são fundamentais para definir onde é que deve haver mais habitação, como é que deve ser garantida a mobilidade e como é que é garantida a própria fixação das populações. Estes temas são os mais determinantes no momento presente para se dizer eu vou pugnar pelo meu município, mas não vou estar completamente sozinho. E já que a lei, digamos, é omissa no que diz respeito a esta delegação de competências, então que se faça por vontade da afirmação partidária e dizer que eu, em termos de partido, defendo que a minha realidade de habitação, da realidade da mobilidade, a realidade da oferta turística, inclusivamente, passa por uma necessária concertação. Comentávamos ainda há pouco a história do Instituto Espanhol dizer o que é que representa o turismo atualmente em termos nacionais e regionais em Espanha. Eu faço muito facilmente uma projeção no mesmo sentido, nos mesmos números para a Madeira. Isto quer dizer que o turismo, representando 26% diretamente do PIB regional, induz outros tantos, 26 a 30%, é o próprio turismo que gera essa capacidade. Isto quer dizer que o contributo direto e indireto do turismo para a região andará perto dos 60%, ou que acrescenta o investimento público, e pergunto o que é que fica fora. E isto tem necessariamente uma repercussão depois na gestão do território. É fundamental entender-se cada município em função das capacidades e dos potenciais económicos que a região possa ter. Miguel, sente que há nas candidaturas, nos discursos que já ouviu, nos debates que eventualmente possa ter apanhado em zapping, esta consciência de haver uma maior abrangência nas grandes causas. Tem-se falado muito, por exemplo, de habitação, mas é quase que cada um a dizer que vai construir umas casinhas no seu concelho e há de facto esta falta de visão. E têm razão em dizer que vão fazer algumas casinhas no seu conselho. Isso não está a mais, isso é a menos. Portanto, não vem por excesso. Portanto, eu percebo que numa campanha eleitoral cada um vai falar da sua quinta. Ninguém vai falar da quinta do vizinho e muito menos, portanto, ir atribuir responsabilidades para ser o vizinho ele resolver os problemas. Depois, hoje em dia, não se tem as câmaras municipais, todas do PSD, como já penso que já aconteceu, e que era fácil perceber o que é que poderia caber ao corpo central e o que é que poderia caber a cada uma das. Restar, no caso era restar. Nessa altura era restar para os municípios. O que é que cabia ao governo regional e o que é que estava para o município. Exatamente. E se calhar nada, mas também era bom, porque Certo. nem eles queriam ter esse trabalho, nem Só eles que queriam entretanto ter esse tem trabalho. mais receitas. Exatamente, Tem neste muito momento dinheiro. tem bastante. Agora, o que eu acho é que, por exemplo, a questão da habitação, eu vejo aqui o António fala bastante sobre esse assunto, é um problema, ainda assim falou-se por outras razões, tem muitos temas, mas agora o problema é que solução. Eu estou de acordo que se discute, toda a gente sabe levantar o problema, mas ninguém sabe qual é a solução para o problema, ou pelo menos ninguém dá a solução para o problema. E isto não é um problema da Madeira, ou do Funchal, ou de Santa Cruz.
é um problema já quase global. Toda a gente tem de encontrar, e acho que no dia que Marselha resolver o problema da habitação, ou o sul de França resolver, a gente vai todos copiar, ou pelo menos só os burros é que não vão copiar. Portanto, há aqui um problema muito grande que eu percebo que nem eu ouço os das cooperativas falarem, ouço os das câmaras falarem, ouço toda a gente fala, ninguém tem casa, toda a gente não consegue arrendamento, ninguém consegue comprar uma casa, e vejo prédios a ser construídos, aí não vai ser nenhum para residente, não pode ser aos preços que estão a ser Aquele preço é vendidos. impossível. Os preços que estão a ser vendidos não é para ninguém residir, é um investimento. Mas eu não me importo que haja espaço para investimentos. Agora, nós temos de tratar de um problema que é o da habitação. Mas também não percebo. Mas da habitação para esses segmentos que não podem Exatamente. ter Mas acesso. também não percebo. Depois há aquela tentação do gajo que faz uma cooperativa, um prédio de cooperativa, e depois põe os apartamentos no alojamento local. Quer dizer, isto está aqui um mundo de situações que ou aparece uma liderança, é sempre o mesmo problema esta conversa, ou aparece aqui uma liderança que se impõe e que diz, eu vou tomar conta disto, quietos, e vamos adiante. Então vai ser muita coisa, mas veja, o aeroporto, ninguém se chateia com aquilo. Todos os dias há Apesar dos apelos públicos. mas ninguém se chateia com aquilo. A mobilidade, as estradas, eu não sei o que, a bichas com o Tony veio. Quem vai para a Calida também tem, né? Quem vai para a Calida também tem. Eu para entrar na Ribeira Brava ou para ser uma desgraça. Mas ninguém se importa com isso. Há aqui 3 ou 4 nós na nossa vida coletiva, e o melhor é deixar ver se isto passa tudo até que Alguém vote. passe e vai embora um bocadinho, como a Câmara do Funchal, olha, suspende-se, e depois alguém há de resolver é suspender a habitação. Não há mais apartamentos, não há mais prédios, não há mais porra nenhuma. Deixa-me lembrar-te uma coisa, e isto já tem tantos anos. Oi, Mas eu obrigado. quando jovem autarca, tive o privilégio de discutir. Eu estava no governo nessa altura. Estavas no governo, de discutir com a Pete Morris. Tiveste aí um papel, com os um gabinetes. papel muito importante na circulação do Funchal, num sentido só. Com gabinetes altamente qualificados em termos europeus, a quem nos foi passada uma responsabilidade de definir tecnicamente, porque estes problemas não são só problemas, e têm muita implicação técnica, e é isto que é preparar, no fundo, preparar uma região para responder a estes aumentos de procura. Nós temos só para acrescentar aqui um aspecto que no fundo tem muito a ver com este. Nós temos uma coisa em Portugal que é as competências na área económica estão todas reservadas, quase todas reservadas aos governos, as competências na área territoriais são todas reservadas às câmaras, aos municípios. Se não houver aqui uma forma de conciliação, como acontece, por exemplo, com o turismo, o investimento turístico, há essa conciliação obrigatória. Os processos entram pelo turismo, mas depois vão à Câmara e, portanto, ali há obrigatoriedade de conciliação. Se não houver isso em relação ao alojamento local, isto vai dar. Já está a dar para o todo. Já dá. Já está a dar para o todo. Em relação ao alojamento local. Em relação à própria habitação. Sim, também. O papel que as câmaras possam ter na cedência, por exemplo, de terrenos para a construção social. Este é algo que não pode ser feito numa câmara à vez. Há que ter uma visão. E essa é efetivamente definida. No tempo do Salazar havia um princípio engraçado. Quando o Estado queria instalar serviços centrais, justiça, finanças, etc., pedia às câmaras que adquirissem os terrenos. Porque os envolvia nisso. Por exemplo, o hospital de cima de Mendonça está assente num terreno que foi adquirido pela Câmara de Funchal. O Palácio da Justiça está assente num terreno que é da Câmara Municipal. Porque era esse princípio de que fazia envolver todos os organismos e a responsabilização. Perdeu-se isso. Resumindo e concluindo, e para fechar, o pulsar político na região ainda não está muito notório. Ou seja, está com um fraco sinal. Sim, eu acho que ainda não é. As pessoas estão cansadas, já ninguém tem pachorra. Pois, e em matéria especial, a gente teve muitas eleições também. Vocês viram o problema que foi
para fechar as listas em cada um dos conselhos. Foram muito poucos aqueles onde as coisas foram feitas, portanto, com alguma rapidez e consenso. Entregas fora de prazo, não é? Coisas do arco da quer dizer, e as pessoas não estão para aturar isso. Tá fraco o sinal, António? Está fraco. Aliás, está sobretudo, há uma grande ausência de inovação, há uma grande ausência de mensagem nova, há uma grande ausência do repensar o desenvolvimento do território. E nós estamos a ser confrontados com agressões tremendas. E sentes, e a população Olha, eu até vou. vai sentindo isto. Esta animosidade que é criada, este para-turismofobia que se está a criar com uma dimensão muito grande em termos regionais, não está a ser minimamente acompanhada pelos políticos. Quer eles sejam regionais, quer sejam eles municipais, e está a passar ao lado. E está-se a criar, digamos, determinados envolventes que vão vitimizar um setor que representa quase 60% do PIB regional, com consequências manifestamente nefastas. Vou lançar um desafio aos candidatos pela Funchal. Façam aquilo que se fez no final da década de 60, princípios da década de 70 no Funchal. Um grande debate sobre o ordenamento do território nesta cidade. Foi um debate crucial. Levou a que esta cidade tivesse um dos primeiros planos de diretores municipais, onde participou gente de muito valor e que se enquadrou muito do desenvolvimento dos O anos primeiro seguintes. plano acho que foi o Primeiro. Porto Santo. Primeiro foi do Porto Santo, esse aqui foi o Funchal de Lisboa, depois o Funchal. Era muito importante que houvesse a noção de que é preciso generalizar esta discussão, participar os técnicos, ver gente que sabe, ouvir gente que sabe sobre isto, para que tenhamos um futuro equilibrado. Isso é uma boa deliberação. O Ricardo antecipou-se. Pronto, ele hoje está em vantagem. Miguel de Sousa, alguma deliberação para fecho deste debate da semana? Não, os nossos coquetéis foram leves, não dão para inventar grande coisa. Mas pronto, são de que a expectativa é que eu tenha uma grande fazada com o Nacional amanhã ganha o Porto. E Mas isso, outras ameaças e e, tal. e isso, e isso já não seria mau. Não. Também seria uma forma de presentear o Presidente do Nacional, que fez anos anteontem. Sim, senhor. Há aqui muita gente colada. António, há alguma deliberação? Eu queria secundar aquilo que a proposta que o Ricardo faz, mas não me circunscreveria O só ordenamento. ao ambiente municipal. Eu julgo que a dimensão do problema é suficientemente grande para que este trabalho seja feito não só num ambiente de revisão de plano diretor ou de abordagem de direção municipal de território, seja uma direção regional de território. Agradeço a vossa presença, sobretudo ao Ricardo Vieira, que hoje tirou esta hora para estar connosco Vim cá festejar um bocadinho. e festejar São os amigos connosco, me ajudam. brindar connosco. E que me ajudam a viver, estes amigos, hein? Exato. Brindar à vida não tem preço. E espero que faça muitos, tal obrigado. como o Muito António e o Miguel. Longa vida, cá estaremos para. Aí que não falta um moderador. Não, moderador, se não tiver cá, tem substituto. Cá estaremos a 26 de setembro com este painel para um último olhar sobre, nessa altura, já com As coisas mais quentes. mais se calhar. quentinhas e mais no terreno, Se calhar. até porque alguns têm estado à sombra. Fiquem bem, bom fim de semana. Muito obrigado. Obrigado. A Assembleia Municipal do Funchal